Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, prova hoje, 22 de outubro de 2023, prova em Nova Andradina, a prova esperada, né, a prova da prefeitura, que compôs cargos em nível superior e também para os professores, né? Você vai acompanhar aqui uma correção de primeira a quinta série, professores de primeira a quinta série, tá? A prova em nível superior, todas elas foram iguais. Os cargos que, exceto de professor, todos os outros cargos, 12 questões de língua portuguesa. Para o cargo de professor, 14 questões, mais 2 questões, tá? Para o cargo de professor. Então, eu vou fazer aqui a correção de uma prova para professor. Mas se você fez em qualquer outro nível superior, até a questão 12, tá? Todas elas são idênticas, tá? Todas são iguais, tá bom? Logo quando o vídeo aparecer, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code, é da minha chave Pix. Se você gostou, se foi útil para você, contribua com o canal, tá? Contribua com qualquer valor será bem-vindo, tá bom? Se foi útil para você, se você ainda quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui na web, por gentileza, faça uma doação para o canal. Eu ainda não sou remunerado pelo YouTube, sou um professor, vou corrigir aqui uma prova de professor, sou um professor como você. A única coisa que eu trago são meus 15 anos de experiência com concurso público aqui no meu canal, em que a gente tem o maior acervo, né, de provas FAPEC, de correções de prova FAPEC, o maior acervo do Brasil. Ninguém tem mais do que o professor Gessé Cortez aqui no Gramática Descomplicada, tá? E também um acervo de outras provas. Aqui você vai encontrar prova IBPC, você vai encontrar provas IPPC, né, a famosa IPEC, né, que algumas pessoas chamam, tá? Provas AOCP, provas CESP. Pois bem, no canal aqui tá para você se servir, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é membro do canal, torne-se um membro do canal e deixe o seu like, compartilhe, tá bom? Vamos então à prova? Vamos à prova então, vamos ao que interessa, você tá ansioso, né, cara? Esse gabarito vai sair só mais tarde, então dá uma olhada aqui. Prova FAPEC 2020, eu gosto muito que quando o candidato manda, eu até evito, eu até fiz em alguns tempos, recentemente, eu acho que é a prova de aqui da UANA, fiz uma prova sem a capa, mas eu evito, tá? Por quê? Porque daí né, evita qualquer coisa, qualquer outro tipo de comentário. Então, na hora que você for pegar o gabarito, esse é o cargo, tá? 3069, professor de primeira a quinta série. Então, lembra, todo o curso superior foi até a 12ª questão. Essa daqui foi até a 14ª, a prova de professor tem 2 a mais. Pois bem, temos aqui o texto chamado texto cabeça, né, que a galera gosta de nomear. Deixa eu dar uma valorizada aqui, deixa eu dar mais um zoom aqui. Deixa eu valorizar aqui a parada. Pronto, olha aqui, ó, o famoso texto cabeça, tá? Bom, traz aqui, o candidato numerou aqui os parágrafos, tá? Então a gente vai imediatamente para a questão. Notem que é um texto muito grande, tá? Olha aqui, ó, são 3 colunas de texto. Aí ele traz o seguinte, ó, o título do texto se explica a partir do próprio texto, mais adequadamente com. Então vamos lá. Vamos lá, olha o título do texto, só o título, tá? Somos escravos ou senhores de nossas crenças digitais? Escravos ou senhores? Ainda não sabemos. Pois bem, aí ele vai pegar fragmentos do texto para melhor explicar essa afirmativa. Pois bem, é o seguinte, então, você acompanha aqui o meu canal, já muito, né, a FAPEC tem utilizado textos e não feito, né, a recorrência a uma questão de interpretação. Agora ela muda, né, porque ela dá o texto e aí ela quer uma frase. Pois bem, de tantas frases que ela estreou no texto, eu escolhi a letra E, tá? Por quê? Por causa da palavra autonomia e autoridade, tá? Se a gente ainda não sabe se a gente é senhor ou se somos escravos, então autonomia refere-se a alguém que tem liberdade, né? Então, autonomia e autoridade do saber, quer dizer, alguém impõe uma autoridade. Ou somente especialização nos fundamentos do poder no universo digital. Então, a frase que eu optei foi a letra E. Posso estar errado, não tem importância, tá bom? Veja bem, é uma questão de interpretação, de repente você viu alguma coisa que agora, na hora da correção, eu não consegui ver, mas eu me baseei com essas...
eu me baseei nessas duas palavras, tá? Letra E. Agora vamos lá, as questões gramaticais. Número 2. No segundo parágrafo, a forma se, o pronome, né? Se, que é um pronome oblíquo, tá? Em se exerce é adequadamente classificado como. Aí você vê aqui que ele dá N possibilidades. Então vamos lá. Segundo parágrafo, tá? Segundo parágrafo, se exerce. Então vamos lá. Segundo parágrafo, se exerce. Você tem que fazer esse retorno ao texto, tá? Na qual a crença se exerce. Notem que é uma oração subordinada adjetiva. Quem tem crença em, então o pronome relativo aqui com função de complemento nominal. E crença é o sujeito da oração subordinada. Agora, a crença aqui, a crença se exerce, quer dizer, a crença é exercida, tá? Então o se cumpre a função de uma partícula apassivadora. O sujeito ali é um sujeito paciente. Gessé, eu não sei fazer isso daqui, eu não consegui identificar. Não concordei com você, eu não sei identificar. Então você faz o seguinte, entra no meu curso Gramática Descomplicada, tá? Curso às terças-feiras, tá bom? Das 18h30 às 20h30, aulas todas gravadas, curso online disponibilizado pelo Google Meet. Você não tem desculpa mais para não estudar gramática. Vem estudar gramática comigo, vem estudar com o professor Gessé Cortes, tá bom? Questão, então, a letra B, partícula passivadora. Terceiro, no terceiro parágrafo, na sua última oração, a forma verbal cresça se justifica adequadamente por quê? Pois bem, qual que é a pergunta aqui, se você não sabe fazer? A pergunta gira em torno da função do tempo e do modo verbal. Notem que o verbo é crescer, tá? Então, se ele é cresça, então ele está no presente do subjuntivo. Então, ele está no subjuntivo. Se ele está no subjuntivo, ele pode expressar uma irrealidade. A forma do subjuntivo, em alguns momentos, é copiada no imperativo. Então, ela pode expressar ordem, tá? Ela pode expressar possibilidade. Aprovação, nem tanto. O verbo desiderativo é uma expressão que se usa para aquilo que se tem desejo, tá? Então você espera, você deseja que algo alcance. Então você nota que olhando apenas o verbo não tem como saber. A gente tem que saber a aplicabilidade dele no texto, tá? Terceiro parágrafo, cresça. Vamos lá? Terceiro parágrafo, cresça. Tá aqui, ó. Tá? É cresça ou é cresçam? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá. Cresça ou cresçam? Cresçam. Então vamos lá. Cresçam. Terceiro parágrafo. Tá aqui, ó. Cresçam. Ó, vamos ler o enunciado todo, né? Ou seja, quando aumentamos muito o nível de diversidade de uma comunidade ou de uma cidade, e quando essa diversidade não se faz acompanhar de incremento de práticas de mediação, a tendência é que cresçam a intolerância e a agressividade. Então, é uma possibilidade, tá? É uma tendência, é uma possibilidade. Isso está dentro da função do subjuntivo? Está. Correta a letra D, tá? Muito bem, possibilidade. Quarto parágrafo agora. Ele está perguntando a respeito do uso dos dois pontos. Ele serve para separar orações dependentes? Sim. Normalmente a gente chama isso, é uma figura de linguagem, se chama parataxe, tá? É uma interrupção abrupta, tá? Em duas orações. Serve para exprimir explicação? Serve. Enumeração? Serve. Introduzir uma citação indireta? Serve. Introduzir uma citação direta? Serve também. Para tudo serve. Então você tem que fazer o quê? Tem que olhar no texto. Então vamos lá. Nos dois pontos no quarto parágrafo. Me acompanha. Os dois pontos no quarto parágrafo. Vamos lá? Resumindo, quando mais línguas sendo faladas na cidade, mais precisam de tradutores na praça. Então ele está explicando o que aconteceu na frase anterior. A resposta correta é a letra B. Fechou? Você vê o candidato aqui está em cima das tamancas, né? Então vamos lá. 5. O período inicial do quinto parágrafo traz várias expressões que se ligam ao verbo, que está no singular. Essa concordância no singular se explica adequadamente. Por que o verbo está no singular? Então vamos lá. Quinto parágrafo. Vamos ver. Vamos tentar entender por que o verbo está no singular. Tá bom? Então vamos lá. Nem universidades, nem o ordenamento jurídico, nem o sistema de jornalismo e publicidade, muito menos as pseudopolíticas das big techs, nada disso parece ter dado certo, tá?
Então, a concordância do verbo é feita com o verbo auxiliar. Nada disso parece ter dado. Então, o que parece ter dado? Tudo anteriormente. Só que ele está resumido pelo nada, tá? Então, isso é uma regra de concordância. Você vai colocando vários itens, tá? Isso serve para tudo. Serve para pessoa, para coisa, serve para tudo. Por exemplo, Ana, Júlia, Paula, ninguém veio à festa. Então, o pronome está resumindo os termos anteriores. Então, notem, nem diversidade, nem ordenamento, nem o sistema, nada parece ter dado certo, tá? Então, tá tudo resumido pelo nada. Vamos ver se nós encontramos essa justificativa lá? Olha só, o verbo concorda com a expressão resumitiva. Fechou? O certo, segundo o padrão culto, seria... Não seria o plural. O verbo não tem sujeito. Tem, tá? Passa a ser um nada, o sujeito dele, tá? Uma locução verbal, adota-se sempre a terceira pessoa do singular. Não tem nada a ver isso aqui, tá? O sujeito está deslocado para depois. Não está, tá? Depois tem o certo, tá? Então, toda a locução ali, a despeito, né, que a gente tem por último o verbo dar, mas toda ela vai remeter ali a uma noção de estado. Então, é um predicado nominal, tá? Parece ter dado certo. Então, certo ali qualifica, né, o sujeito, que no caso ali é o nada que resume as expressões anteriores. Agora, nada disso importa. O que importa é a concordância. Então, a concordância é feita porque tem um termo resumitivo. Ele resume, tá? É o nada, tá bom? Letra C é o correto. Vamos para o 6. O 6 está assim, ó. No parágrafo, a forma C, de novo partícula passivadora, por isso que vale a pena o estudo da partícula passivadora. No meu curso de terça-feira, nós fizemos, né, a aula de função do C, tá? Essas aulas, elas são gravadas. Estou fazendo aqui uma promoção. Se você se matricular essa semana, eu mando as 2 aulas que já se passaram do módulo 3. O módulo 3 vai cuida de orações adverbiais, função do C, função do que, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, crase, pontuação e eu vou fazer uma aula a mais chamada de interpretação do texto, tá? Que vai falar a respeito de função do texto e assim por diante, tá bom? Tipologia textual e assim por diante. Mas só se você se matricular imediatamente esta semana, tá? As aulas são às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, todas elas gravadas, você não perde absolutamente nada, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Uma coisa importante dizer do meu curso, não há contrato de adesão. O que há uma matrícula, você matricula e você estuda o mês. Mês que vem você não quer mais estudar, você não precisa pagar, entendeu? Aí você renova a sua matrícula e você habilita, né? Você habilita o seu curso, a sua assinatura para estudar o outro mês, tá bom? Os valores estão no meu grupo, ou melhor, aqui na descrição tem um link para o meu grupo de divulgação. Lá a gente conversa sobre diversos assuntos, menos gramática, que lá eu não dou aula, tá bom? Mas a gente conversa sobre valores, qualquer dúvida, caso você tenha, a respeito do meu curso. Clica aqui na descrição, é o link de divulgação do meu curso. Vem estudar comigo, tá? O que acontece? Você tem que saber identificar a partícula C. Então vamos lá. Nessa teoria intuitiva de conflito, reza que. Então notem que quem reza, reza alguma coisa. Então reza isso. O que é meu pronome relativo. O certo, o correto era ter uma vírgula depois do que, tá? Porque eu tenho a conjunção integrante, desculpa, eu falei pronome relativo, né? Eu tenho a conjunção integrante e logo depois da conjunção integrante eu tenho a oração subordinada, ó. Se falarmos a mesma língua, aí parou de novo, vírgula outra vez. Vamos finalmente nos entender. Então a oração subordinada adjetiva, que é objetiva direta, ela começa no que e é retomada em vamos finalmente nos entender. Agora, que oração é essa? Se falarmos a mesma língua, ela é uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Então a correta é a letra D. Tá vendo, candidato? Candidato tá voando, velho. Tá voando. Então vamos lá. No 7º parágrafo, em sua última oração, a forma verbal composta indica. O que ela indica? Vamos lá? 7º parágrafo. Não tem como. Tudo isso aqui é especulação. A gente tem que olhar lá, tá? Então vamos lá? 7º parágrafo. A última oração. 7º.
Tá aqui, ó, o candidato quebrou nosso galho aqui, numerou os parágrafos, tá? Onde que está a última oração, Gessé? Último verbo, ó, esteja sendo recebida. É o último verbo, tá? Como a solução para nossos déficits agudos de mediação digital, tá? Tudo isso aqui é um advérbio. Então agora a gente tem a primeira oração aqui, ó. É neste cenário, tá? É neste cenário isso, tá bom? Então, neste caso aqui, começa a minha oração subordinada. Que a chegada que não é verbo, é substantivo, tá? Da inteligência artificial esteja sendo recebida. Então, notem que a chegada, ela é um sujeito paciente. A chegada, que é o meu sujeito, ela está sendo recebida. Então, eu tenho voz passiva. A resposta correta está na letra E. Ele fala que modalidade evolutiva é também exprimir desejo, né? Aquilo que você espera, aquilo que você quer, tá? Modalização desiderativa, né? Verbo desiderato. 3 formas verbais configuram orações diferentes, não. Oração verbal para iniciar a conclusão de um fato. É voz passiva, tá? A correta letra E. Agora, dá uma olhada aqui, ó. No 8º parágrafo, ao se observar a escolha do tempo e do modo verbal. Então, o que a gente vai analisar? O tempo e o modo verbal. Percebe-se que é a segunda oração do primeiro período, tá? Você sabe achar isso daí? Então, vamos lá. Segunda oração do primeiro período do 8º parágrafo. Eu costumo brincar, né? O 8º parágrafo você não perde. Por quê? Porque tá aqui numerado, aqui tem um recuo. Então, no recuo, olha, numerou aqui o 8º parágrafo. Agora, aqui o primeiro período. O primeiro período começa onde? Começa da letra maiúscula e ele vai morrer aqui, ó, em consumidor, que é o ponto final. Então, tudo isso daqui é o primeiro período. Ele quer a segunda oração, ou forma verbal da segunda oração, que é o combina. Como é que você sabe que é a segunda oração, Gessé? Porque é o segundo verbo, tá? Ó, se as redes sociais possuem estrutura que combina, então aqui é combina, tá? Então, no caso, a segunda oração é combina. Se não foi a respeito desse verbo que o elaborador quis fazer, então a gente já tem que encerrar a questão, a gente tem que anular a questão. Porque o primeiro verbo, a primeira oração é possuem, a segunda oração é combina. Então faz comigo, ó, o verbo não é verbo combinar? Eu combino, tu combinas, ele combina. Presente do indicativo. E aí não restam muitas alternativas, cara. Se ele é presente do indicativo, o que ele vai demonstrar? Algo real, tá? Algo real. Por quê? Porque é para isso que existe o modo indicativo. Agora, se não é esse verbo que o elaborador quis fazer menção, aí a gente vai ter que analisar de outra forma, vai ter que anular a questão. Tem que ser esse verbo, combina, tá? Desconfio eu que não foi esse verbo que ele quis dizer, tá? Mas tudo bem. É o segundo verbo, ou melhor, é a segunda oração. Vou ler de novo para não ter dúvida. No 8º parágrafo, ao se observar a escolha do tempo e do modo verbal, percebe-se que a segunda oração do primeiro período, letra maiúscula, ponto final, tá? De modo mais adequado que o sujeito falante apresenta esse conteúdo como real, tá? Letra A, tá bom? Isso mesmo, foi o 8º, vai pro 9º. Diz assim, ainda no 8º parágrafo, o pronome relativo grifado no item a quem pode imputar interesses. Bom, então ele quer a função sintática, tá? Notem que o quem não pode ser sujeito. Por que não pode? Porque ele é precedido de pronome relativo, tá? Aí a gente vai analisar o resto do verbo. Pode imputar. Quem imputa alguma coisa a alguém, inclusive regido por preposição a, que foi adequadamente colocado na frente do pronome relativo. Ele cumpre função de objeto indireto, tá? A questão 9, objeto indireto. 10. No 8º parágrafo, a expressão problema está adequadamente relacionada, tá? Então, vamos lá, faz comigo aqui, ó. Vamos lá. A expressão problema, 9º parágrafo, faz comigo. Ó, questão difícil, cara, muito difícil. Mas vê se você concorda comigo, ó. Se você não concordar, pode deixar aí nos comentários, cara, tem importância, tá bom? Ó, assim como algoritmos, então ele tá falando dos algoritmos, tá? Permanecem insondáveis, indecifráveis, transcendentes, a inteligência. Então, assim como inteligência, comparativo, tá? Tá comparando.
A inteligência artificial, assim como você está comparando com a ciência de antigamente, agora ele está comparando a ciência, a inteligência artificial com a ciência de antigamente. A inteligência artificial, ela merece toda a tolerância, assim como a ciência de antigamente, tá? Em nome do que no futuro ela terá, que ela trará as respostas para a nossa improdutiva falta de consenso. Por quê? Porque a ciência antigamente também ela era incompreendida. Então aí ele está defendendo a inteligência artificial, que com certeza ela trará, tá? No Brasil, estas duas correntes do problema se cruzam. Agora que tá. A PL trata de ciência? Não. No caso, quais são os problemas? Os algoritmos e a inteligência artificial. Inteligência artificial e os algoritmos. Vamos lá? Faz comigo aqui. A inteligência artificial e os algoritmos. Olha só. Ó, a tolerância é a resposta? Não. Ao presente e futuro? Não. A tolerância à falta de consenso? Não. A inteligência artificial... Peraí, problema. A inteligência artificial e a ciência? Ah, ótimo. Aos algoritmos e a inteligência artificial. Correta a letra E. Tá? Por quê? Porque eu estou me baseando no assim como, tá? Que é uma expressão comparativa, tá bom? Pois bem. Agora vamos lá. No nono parágrafo, o uso das aspas no termo campanha. Vamos lá, cara. Nono parágrafo. Vamos lá. Faz comigo aqui. Nono parágrafo. Campanha. A gente quer saber por que as aspas foram utilizadas, tá? Então, bom, então. No Brasil, essas duas correntes do problema se cruzam na PL das fake news, que tenta regulamentar o uso da linguagem digital, cujos perigos e manipulações se veem confirmados pela campanha das empresas. Então, na falta de uma expressão melhor, ele usou campanha, tá? Então, na falta de uma expressão melhor, ele usa aspas, o que configura o quê? Um nome próprio? Não. Uma gíria? Não. Estrangeirismo? Não. Uma citação? Não. Um eufemismo, tá? Então, na verdade, a gente usaria a palavra lobby, né? Que normalmente a gente usa, né? Mas só que ao invés de usar a palavra lobby, ao invés de usar a palavra tráfico de influências, ao invés de usar a palavra, quem sabe até, né? Por que não citar, né? A palavra suborno, o que ele faz? Ele usa a palavra eufemismo. Então ele usa a palavra campanha, que querendo ou não dá uma atenuada, né? Por isso que ela está entre aspas, tá? Muito bem, excelente. As aspas, nesse caso, ela cumpre uma função que é o quê? Destacar uma palavra. Dizer para você assim, ó, essa palavra não é bem isso que eu quero dizer, tá? Então ele destaca. Então a melhor expressão aqui é a letra A, eufemismo, tá? 12 vai dar problema. Por quê? No 10º parágrafo, no trecho, se as redes sociais estão para o problema das crenças, assim como a inteligência artificial está para o problema do saber. No cânone, né, se você for pegar aí uma gramática, assim como está para a relação de comparação. Então aqui, na verdade, ela é uma comparativa, tá? Então ele está comparando a primeira com a segunda, tá? Agora, assim como poderia também dar ideia, neste caso aqui, aí não tem comparativa, tá vendo? Não tem comparativa. Então a gente vai mais para perto de quem? Bom, o gabarito oficial deve dar conformidade, conforme, tá? Se as redes sociais estão para o problema das crenças, conforme a inteligência artificial está, mas eu questiono esse conforme. Na verdade, ela é comparativa, tá? Só dando a minha humilde opinião, tá bom? Tá bom, então. Mas aí, o gabarito deve trazer a letra B, tá? Foi bem. 13, agora só para os professores, hein? No 13º parágrafo, perdão, o autor usa expressões como deuses, reza, milagre, tudo isso está para a linguagem conotativa. Olha que pena, ó. Confundiu denotativo com conotativo. O conotativo é aquilo que se conota, a linguagem figurada. O denotativo, se decorou, está para a linguagem de dicionário, tá? E a 14, ela no mínimo curiosa, porque o autor fala em gramática da crença digital em 2 vieses. Então ele quer saber quais são os vieses. Vamos lá? Vamos lá. Isso se encontra no 2º parágrafo. Ele fala, ó, a gramática, por quê? Porque a palavra gramática reza aquilo que é norma, né? Então a norma da crença envolve tanto conteúdo
quanto nossas relações com aquilo no qual acreditamos. É a primeira gramática. Aí se você der uma olhada, ó, não tem mais a palavra gramática. Deixa eu tirar esses vermelhinhos aqui para eu não te confundir. Não tem mais a palavra gramática, ó. Fala de Torre de Babel, pá, sendo recebida, olha aqui, ó. Volta agora de trás para frente, ó. Grito, neste momento, mas sem regulamentação, não se pode deduzir, ó. Aqui, ó. Excluir aqui, tá? Aqui também vou excluir aqui, tá? Pra não te confundir. Isso. E aí ele começa no 14º, no 15º parágrafo, ou 16º parágrafo, aqui, ó. Outra gramática da crença digital está ligada ao fato de que, por mais que os cliques, comentários ou comportamentos tenham uma dimensão narcisista, né, uma função apaziguadora ou uma relevância baseada em ilusões, elas valem dinheiro e voto, tá? Então aí o camarada recebe, coisa que isso não acontece comigo, né? A minha vez ainda não chegou, mas tudo bem, larga a mão, deixa pra lá. Então vamos lá. Então a 14, dá uma olhada. O autor fala em gramática. Em que sentido? Em conteúdo, nossa relação com nossas crenças e práticas e o discurso valendo dinheiro. O correto é a letra C. Fechou? A prova está completa. Muito obrigado ao candidato que mandou a prova completa. Muito obrigado, tá? Se você quiser, é só escrever aqui para o meu e-mail. O meu e-mail também é minha chave Pix. Aí você aproveita, faz uma doação, contribua com o canal. Se você gostou, se foi útil para você, se vai te ajudar, se já te tranquilizou, ou então já te bagunçou a cabeça, não é verdade? Esperemos então agora o gabarito da FAPEC. Esse é o meu gabarito preliminar. Espero que você tenha gostado. E mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.